Seja bem-vindo, você que está chegando. Tem momentos que você não está reconhecendo, tem momentos que você não está percebendo, mas Deus está agindo. Depois que Jesus ele ressuscitou, ele teve várias aparições ainda aqui na terra. E numa dessas aparições é quando Jesus ele aparece para os seus discípulos que tinham ido pescar. E em João, no capítulo 21, versículo 4, diz que ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E Deus estava me dando esse versículo, e eu tenho mais um versículo aqui especial, que é o que está faltando para muitos de vocês aqui. Se você entrou aqui, Deus vai te revelar o que está faltando para romper em algo que Deus tem para você, que Deus já tem reservado para você. Escute bem, a primeira coisa que Deus estava me dando é que tem pessoas que precisam entender que Jesus continua vivo, que Jesus continua vivo, sabe? Ele continua operando. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, ele está operando nos nossos corpos mortais. Agora, escute bem, ele continua vivo e ele continua agindo em algo, ele continua agindo em promessas e algo que ele tem na sua vida. Aqui diz que os discípulos não reconheceram que era ele. Quando Deus começa a ajustar a nossa vida, quando Deus começa a ajustar a vida de alguém que você tem orado, às vezes você não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque parece que não está obtendo êxito. Os discípulos, eles começaram a pescar e disse que eles estavam pescando e não pegavam nada. Você está vendo? Pedro fala: eu vou sair para pescar. E os outros falam com ele: nós vamos também, né? E vão ali 7 discípulos. A Bíblia fala sobre 7 discípulos que vão pescar. Então eles entram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Sabe? Tem alguém aqui que você já até tentou, você já orou, você já tentou dar uma palavra, você já tentou chamar a existência, olha lá, já fez jejum, já fez oração e parece que nada aconteceu. Pois é, você está precisando de uma revelação, você está precisando que Deus fale com você. E eu quero orar aqui e Deus vai falar com você o que te falta, Deus vai dar o direcionamento correto. Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa aí para comer? E eles respondem: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Você vê? Tem momentos que o que está faltando para você não é uma sabedoria, não é oração e nem jejum. Mas você está precisando se abrir, sair do espírito de limitação e se abrir para ouvir Deus falar, para ouvir Jesus falar com você. Sabe? Jesus continua vivo e Ele quer que você se abra para Ele falar com você. Hoje em dia, né, tem pessoas que já não acreditam mais que Deus fala, né? E outros estão precisando de um discernimento para entender o que Deus está falando. E eu quero declarar que Deus vai falar com você. E Ele também vai te fazer discernir o que Ele está falando. Olha o que diz aqui, Jesus fala: lança a rede à direita do barco e vocês encontrarão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse: venha comer. Sabe,
está chegando o tempo do banquete. Está chegando o tempo da comemoração. Está chegando o tempo da vitória. E porque as coisas não estão acontecendo no natural, você deve continuar firme na fé. Não fale negativo. Não pare de crer. Não desista de crer. Porque Deus vai honrar as suas palavras. Por quê? Porque são palavras que Ele te revelou. São palavras que Deus te revelou. São versículos que têm chamado a sua atenção e você está crendo. Você está crendo que Deus falou que vai salvar a sua casa, que vai agir, que vai fazer um milagre na sua vida. Então, está chegando o tempo da mesa. Está chegando o tempo do banquete, da comemoração. A mesa deles ali, né? Ela não tinha uma mesa física, mas eles estavam em comunhão. Na sua comunhão com Jesus. Ó, na sua comunhão com Jesus. Sabe? Ele ordena a bênção. E Deus estava me dizendo, pessoas aqui que não estão reconhecendo, primeiro, pessoas que não estão reconhecendo que Deus já está agindo. Você sabia que, às vezes, para Deus construir algo novo, Ele precisa destruir algo que está errado. Deus precisa revelar o oculto e escondido e destruir coisas que não eram para estar na sua vida. E depois que Deus destrói, Deus constrói novamente. A Bíblia fala sobre isso, lá no livro de Oséias também, fala que Deus destrói e Ele constrói novamente, Ele fere e Ele faz a atadura, Ele traz a cura novamente. Você está vendo? Então, muitas coisas que estão desconstruídas na sua vida, quando Deus vai agir naquelas causas, Deus vai destruir algumas coisas que estão erradas para construir a vontade dEle, para estabelecer o plano dEle na sua vida, porque Ele tem um plano de bem e não de mal. Na sequência diz que Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Ó, depois a mesma coisa fez com o peixe. E esta já era a terceira vez. Ó, Jesus se manifestava aos seus discípulos depois. Essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ó, Jesus veio e deu o pão. Isso encaixa com o que Deus estava falando mais uma vez comigo. Tem pessoas aqui que estão precisando de pão. Estão precisando de palavra. Estão precisando que Deus fale com você. Estão precisando de revelação. Pão quer dizer palavra de Deus. Sabe? E eu quero declarar. E eu quero clamar agora. Pai, no nome de Jesus, cada um aqui que precisa de pão. Cada um aqui que precisa ser fortalecido pela sua palavra. Cada um aqui que precisa se lembrar de promessas. Ou ter reveladas as promessas. Eu peço que o Senhor venha agir na vida de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus. Deus está falando com você. Reconheça que eu estou trabalhando na sua vida. Reconheça que eu estou agindo. Deus está desconstruindo coisas que estavam erradas. Sabe? Eles de um primeiro momento, eles não reconheceram que era Jesus. Sabe? Sabe o que Deus está falando aqui para você? Ó, você está achando que Deus não está aí, né? Você está achando que Deus não está ouvindo a oração, né? Você está achando que Deus não está agindo, né? Pois é, na verdade, ó, você não reconheceu que Jesus está agindo na sua vida. Que Jesus está vivo. Que Ele é um Deus vivo. Você vê? Ó, e o que Deus está falando aí com você? Deus está falando, e aí, vamos fazer um banquete? Vamos fazer um banquete? Eu vou preparar aqui alguma coisa, você prepara outra, vamos preparar as brasas, né? Deus está falando, vamos fazer um banquete, né? Mas eles falam, não tem como, a gente não pegou nada. E Jesus fala, então, lança a rede à direita do barco e vocês vão achar. Deus vai revelar aqui o local que você tem que ir para ser abençoado. Deus vai revelar aqui uma ideia do que você tem que fazer. Deus vai revelar até se tem algum mal tentando travar seu caminho. E Ele vai falar, eu estou revelando porque eu estou destruindo agora. Deus me traz nesta oração para cancelar todo jugo do inimigo, todo mal, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo mal que veio para travar os seus caminhos, para atrasar as promessas de Deus na sua vida, eu dou uma ordem que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal que age nas costas, todo mal que age na coluna, também todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem que bata em retirada agora, em nome de Jesus. E declaro saúde divina, do alto da sua cabeça
até a planta dos seus pés agora. O poder de Deus te toca e te protege em nome de Jesus. Deus está fortalecendo você. E Deus está dizendo, começa a reconhecer que eu estou agindo na sua vida. Sabe? Começa a reconhecer que Deus está sim no controle da sua vida. Então continua buscando a Deus. Continua na presença de Deus. Porque está funcionando. Sabe? Tem alguém aqui que entrou num desânimo. Olha aí. Olha o que Deus está me falando aqui agora. Tem alguém aqui que entrou num desânimo aí. Sabe? Você está sem forças para levantar. Sem forças para fazer o que você precisa fazer. Algumas vezes sem força. Até para cumprir a sua rotina. Até para passar, igual minha avó falava, até para passar uma vassoura na casa. Né? E Deus está falando que está te dando força. Ele está agindo no espiritual, no emocional, no físico. Ele está agindo nos relacionamentos. E Ele está agindo também na provisão sobre a sua vida. Eu vou falar 4 formas de Deus. Vou abrir um parênteses aqui e nós vamos continuar. 4 formas de Deus prosperar uma pessoa. Dando sabedoria, ou dando uma ideia, dando forças, dando conexões, ou fazendo um milagre aparecer. Eu não sei como Deus vai fazer com você. O que eu sei é que Deus não vai te deixar prostrado. Deus não vai te deixar envergonhado. Não, mas Deus vai te honrar. Eu vou falar. Tem gente aqui que tem sido fiel diante de Deus. Tem gente aqui, que tem passado momentos de vergonha, ou momentos que até realmente você não estava pronto, você não estava pronta para viver algo de Deus. Por quê? Porque o inimigo tentou trazer bloqueios, até bloqueios emocionais, para você não desfrutar do que Deus tem para você. Sabe? Mas Deus está transformando tudo isso em uma bênção. E Deus está trazendo um tempo de refrigério, um tempo de abundância, um tempo de dupla honra. Essa escritura está vindo para mim já pela segunda vez. Então eu vou declarar sobre a sua vida. Isaías 61. Isaías 61. Olha que Deus fala com você aí. Olha Deus pegando alguém de surpresa aí. Olha Deus entrando. Olha Deus encorajando você. Deus está falando, é o tempo. Deus está falando, eu vou cumprir. O inimigo está lançando na mente de pessoas aqui, sabe, que não vai dar tempo, que não vai dar, que não vai acontecer. Que você, olha, Deus acabou de confirmar essa palavra mais uma vez. Deus acabou de me confirmar essa palavra aqui mais uma vez. Olha aí. Abre o teu olho para o que Deus vai falar com você. Te prepara para o que Deus vai falar com você. Olha aqui. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Uma outra versão para facilitar aqui o entendimento, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, uma versão que às vezes eu uso para estudo. Ela fala aqui: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. É a porção dobrada. Deus está falando com alguém. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Eu falei mais cedo, eu vou deixar o link aqui para vocês, que a bênção não está fora de você. A bênção está na sua identidade. A bênção está em quem você é em Jesus. Tem isso na Bíblia? Tem. Quando Deus chama Abraão e faz promessas lá em Gênesis 12, ele fala: "Sê tu uma bênção." Sabe? Está vindo um tempo de bênçãos se materializando, um tempo de bênçãos correndo atrás de você, um tempo de cumprimento de promessas. Sabe? Está chegando o tempo poderoso de Deus sobre você. E Deus está te fortalecendo cada vez mais. Deus está aumentando o seu discernimento. Deus está ajudando você a ajustar o que você fala. Olha aí. Você não está mais falando coisas que te põem para baixo ou coisas negativas a respeito de você ou dos outros, mas agora a sua boca está alinhada com o céu e Deus está falando, é o tempo. É o tempo. E está vindo uma alegria, sabe? Está vindo o dobro. Em lugar da vossa dupla vergonha e desonra, desfrutarão a porção dupla de honra e terão prosperidade em dobro em sua terra. Olha o que diz ainda na linguagem de hoje. Olha aí, né? Nós vamos orar. Diz assim: a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Por que 2 vezes mais? Porque o inimigo entrou, bagunçou, inventou coisa,
fez coisa errada, fez o certo, saiu meio de errado, entrou com confusão mental, entrou com confusão de várias formas aí. Mas Deus está falando, a vergonha e a desgraça era 2 vezes mais do que vocês mereciam. Mas agora, né, roubou também o entendimento. Ali, a Bíblia diz, o meu povo perece, meu povo pereceu porque faltou conhecimento. Tirou o conhecimento, colocou espírito de religiosidade, de limitação dentro do plano de Deus para você. E Deus está falando com você, essa vergonha, essa desgraça aí que vocês passaram, foi 2 vezes mais do que vocês mereciam. Mas agora, vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Deus está confirmando aí com alguém, porque eu não ia ler esse versículo aqui. Toda vez que Deus faz assim, toda vez que Deus faz assim, Deus está falando com alguém. Isaías 61, versículo 7. Foi um tempo onde o inimigo atacou suas emoções, colocou uma ambição egoísta em você, ou até agiu com calúnias e queria te fazer até de um vilão algumas vezes. Alguma dessa situação vai encaixar em você aí. E Deus está falando aí, ó, Ele está trazendo um tempo de entendimento, um tempo de graça, um tempo de favor. Você até não estava reconhecendo Jesus, mas a partir desta oração alguém vai perceber que Deus está agindo, que Jesus está agindo na sua vida, que Ele não perdeu o controle. E Ele está falando, ó, se prepara para o banquete. Se prepara aí porque vai ter uma alimentação celestial, sabe? Eu vou dar o pão, olha aí, eu vou dar o pão, vou dar o peixe, eu vou dar a direção de onde está. Ó, o interessante é que quando os discípulos chegaram para se alimentar com Jesus, ó, olha aqui, ó, quando eles chegaram, olha lá, a rede não se rompeu. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e da mesma forma os peixes. Olha o que diz aqui, ó, os discípulos vieram de barquinho puxando a rede. Quando eu estava lendo aqui, olha lá, ao saltarem da terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Escuta bem, quando os discípulos chegaram, eles estavam vindo com a rede cheia de 153 grandes peixes, mas Jesus já estava na beira da praia com o pão, com o peixe. Ó, você acha que Jesus vai esperar alguma coisa assim, eu vou esperar ele trazer o peixe? Não, ele já está com tudo pronto. Ele já está com tudo pronto. Para quê? Para quando você chegar, já ter o banquete. Deus está falando, está chegando o tempo do cumprimento da promessa. E quando, olha que poderoso, eles saltaram em terra, eles saíram do mar e vieram para a terra. Olha aí, é revelação. E depois eles vieram por uma outra ocasião. Olha lá, eles viram ali umas brasas, e já tinha brasa, já tinha peixe por cima, já tinha pão. Sabe que Deus está falando com você? Ó, a mesa já está preparada. Sabe? Nessa mesa tem cura, tem libertação, tem cumprimento de promessa, tem milagre, tem salvação, tem a bênção completa. Tem a bênção completa de Deus. Não fica com medo de falar. Tem gente que fala bênção completa, acha que não é coisa ruim, não. É coisa boa de Deus para você. Não é desrespeito a Deus. Isso é só uma palavra no português ou no inglês, cada um tem sua expressão, né? E a própria Bíblia também você vê usando essa palavra completa muitas vezes, né? E o que acontece aí? Deus está falando com você. Reconheça que Ele já está trabalhando sim, porque Ele é vivo, porque Ele está vivo. Nessa aparição de Jesus, Ele apareceu para fazer os milagres. Reconheça que Jesus está agindo, primeiro. Segundo, Ele vai te dar uma revelação que está te faltando. Ele vai dar uma revelação que está te faltando. Talvez uma sabedoria para agir uma situação, para agir com alguém. Ou uma direção do que fazer. Ó, Jesus está vivo, Ele vai te dar uma revelação do que está faltando. Alguém vai dormir, vai ter um sonho, uma visão. Está passando na calçada, alguém já veio com a mão cheia do óleo, cheia do azeite, da unção. Toca em você e já libera uma palavra. Espera também confirmação. E eu cancelo agora todo mal em nome de Jesus. O que vai acontecer com você é genuíno, o que vai acontecer com você é de Deus. O nome de Jesus vai ser glorificado. Reconheça que Jesus é vivo na sua vida, que Ele está trabalhando. Segundo, está faltando uma revelação. Deus está liberando a revelação agora. E vai acontecer, vai se manifestar algo celestial sobre a sua vida. Terceiro, Deus já está com o banquete. Deus já está com o banquete preparado. E quando você vier até Ele, já tem pão, já tem peixe, e aqueles 153 grandes peixes, né?
vai ficar por uma providência de Deus sobre você. Olha o que Deus está me dando aqui. Eu vou falar. Ó. Tem alguém aqui que não está entendendo. Olha aí. O que está te faltando é entender que Deus tem feito sinais para você. Mas Ele também tem algum dom. Ou Ele tem algum chamado. Deus tem chamado muitos para orar pela sua igreja local, orar pelo Brasil. Situações que nós temos vivido hoje, você tem orado por essas situações difíceis que têm acontecido? Eu vim acompanhando algumas notícias, nós temos visto o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o que tem acontecido em vários lugares. Tem alguém aqui que Deus está chamando para intercessão e você não está entendendo. E Deus está falando aí com você. Essa questão emocional é porque você não está funcionando em algo que Deus te chamou para funcionar. Então, comece a aprender mais e coloque em prática sobre o ministério de intercessão. Estude e coloque em prática o ministério de intercessão. Só estudar também não vai resolver muita coisa. Você precisa estudar e começar a orar do jeito certo. Se prepare e comece a estudar o ministério de intercessão, que Deus tem chamado alguns. Outros, Deus tem te dado algum dom. Ou Deus tem te dado alguma missão, que seja limpar a sua igreja, por exemplo. Uma coisa simples que a gente sempre dá exemplo, mas é importante. Ou fazer algo que vai acrescentar para o reino de Deus. Ou se Deus está te chamando para ajudar alguém. Sabe? Por quê? Porque depois Jesus tem um diálogo com Pedro. Essa não é a mensagem, mas nós vamos orar agora. Eu só vou fazer uma citação, porque Deus está me dando aqui. Ó. Deus estava me dando, a hora que eu vi um pouco para baixo, era essa escritura. E o que veio aqui para mim? Ó, Jesus chega e pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Tu me amas? Tu me amas mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Vou trocar aqui a versão mais tradicional. Jesus disse assim, mais uma vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, aqui está Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade lhes digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queiras. Eu creio que aqui ele está falando também sobre o final de Pedro, né? Aonde ele teria que estar. Eu não sei se essa versão que eu coloquei aqui, se ela está no português de Portugal. Então, eu tô pegando a minha Bíblia de papel e nós vamos orar, né? Então, o que Deus está falando aí com você? Deus está falando com você. Você precisa também se disponibilizar como discípulo de Jesus para viver o propósito que Ele tem para você, para viver a missão. Talvez Ele te chamou só para orar, talvez Ele te chamou para operar em algum dom, ou na pregação da palavra, não sei o que Deus te chamou. Ou para ter uma empresa que vai gerar recursos financeiros que vão acrescentar para o reino de Deus, ou um trabalho que você vai fazer aquilo, vai glorificar o nome de Jesus. Alguma coisa Ele te chamou. E esse é o tempo de você se despertar para o querer de Deus sobre a sua vida. Olha aqui que diz. Nós vamos orar aqui. João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se porque tinha dito pela terceira vez. Ok, eu tenho uma mensagem que é só sobre isso. E um dia nós vamos falar mais. Mas eu vi o Senhor dizendo aqui que tem alguém aqui que está enfrentando uma tristeza. Por quê? Porque Deus está te chamando para funcionar em algo que Ele tem para você. E é o tempo de você se preparar. Olha o que Deus está me dando aqui, ó.
Tem coisa, eu vi um caminho. Acabei de ter uma visão aqui agora, um caminho. Ó, tem pessoas que simplesmente não estão aceitando o que Deus tem com você. Sabe, às vezes a gente não aceita. Às vezes Deus está querendo algo, né, e a gente não quer aceitar. Mas por que também? Às vezes você quer que as coisas aconteçam rápido demais. Quando o que Deus está querendo é que você simplesmente aceite. E depois vai ter um processo. E Deus vai abrir os caminhos para que você cumpra o propósito dele. Eu vi o Senhor dizendo que eu vi o Senhor alegrando alguém aqui. Deus dizendo, aceite, que você vai ver o que ele vai fazer. Agora, você quer ver todo o caminho. É por isso que você não aceita. Por quê? Você foi chamado a andar pela fé. Deus vai nos revelar algumas coisas, mas não vai revelar tudo. Deus às vezes vai revelar 1 ano na frente ou 10 anos na frente. Mas às vezes ele não vai revelar, sabe, algum tempo na frente. Todas as coisas importantes que aconteceram na minha vida nos últimos 8 anos, todas, sem exceção. Até no momento que eu falei assim, nossa, no momento do ímpeto do acontecimento, no momento assim, normalmente eu lembro, mas no ímpeto do acontecimento, até se eu não lembrar no momento, depois eu vou lembrar, Deus já tinha me revelado. Só como era algo ruim, eu coloquei na mão de Deus e falei, Deus, peço que o Senhor venha agir, que o Senhor venha com livramento. Mas quando Deus não livra, Ele está dizendo, eu estou no controle. Quando Deus permite algo ruim acontecer, é Deus dizendo, eu sei que eu estou fazendo, eu estou no controle. Você está vendo? E Deus está falando aqui com você. Aceita que você foi chamado para ser discípulo, para ser discípula de Jesus, para seguir a Jesus. Sabe? Nem todos, eu creio que nem todos serão discípulos. Alguns serão só multidão. Mas não é porque alguns são só multidão que eles também vão estar contra o querer de Deus. Não creio assim. Mas alguns Deus chamou para algo a mais. Agora, todos somos chamados para termos relacionamentos com Deus. Tem alguém aqui que foi chamado, tem um chamado de Deus, um chamado de muito tempo. E o inimigo tem trabalhado muito na mente para tentar impedir você de aceitar. Por quê? Porque a jornada é longa, porque vão ter os desafios. Mas Deus está falando, em cada dia, em cada momento, eu vou estar com você. E Deus está falando, é o tempo da dupla honra. É o tempo da exaltação de Deus, que vai chegar, que está chegando, que está se manifestando sobre a sua vida. Fala assim, nossa, mas chegou, está chegando ou vai chegar? Pois é o espiritual, o emocional e o físico caminhando juntos. Em algum momento Jesus falou, o reino de Deus chegou. Depois ele falou, o reino de Deus está chegando. Depois ele falou, o reino de Deus vai chegar. Por quê? Porque o nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo salva, o nosso corpo será glorificado só no dia de Jesus. O reino de Deus, você precisa entender que é a partir de um discernimento. O que é isso? Quando Jesus fala, o reino de Deus chegou, Ele está dizendo algo espiritual. Quando Jesus fala, Ele está chegando, Ele está querendo dizer da renovação da mente. Quando Ele fala, vai chegar, Ele está falando de quando Ele volta, o nosso corpo vai ser glorificado e nós vamos participar, viver na era futura a eternidade. Você está vendo? E Deus está falando aí com você. Aceita o que eu tenho com você de uma vez por todas. Diga assim comigo, faça-se em mim, conforme a sua palavra, em nome de Jesus. Esse final dessa palavra não estava programado, eu gosto assim, porque eu sei que Deus está falando com alguém que está aqui agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Pai, as pessoas aqui que não estavam reconhecendo o seu agir, pessoas aqui que não estavam reconhecendo que é o Senhor ajustando, que é o Senhor tirando, que é o Senhor colocando, que é o Senhor mudando, que é o Senhor ajustando coisas na nossa vida. Pai, a tua palavra mostra que os seus discípulos não conheceram que era o Senhor, mas o Senhor veio e o Senhor deu uma ordem, lançai a rede à direita do barco. E quando eles obedeceram, vieram 153 grandes peixes. Pai, nos ajuda a reconhecer que é o Senhor que está agindo. Pai, nós também clamamos, porque nós precisamos de revelação. Pai, tantos de nós aqui precisamos de revelação, de ideias, de direções específicas do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer e que o Senhor venha ajudar a cada um aqui também entender
a palavra de maneira correta. Que quando o Senhor nos pede algo, não é porque está faltando para o Senhor. Não. É porque o Senhor tem propósito. O Senhor, quando estava na beira da praia, o Senhor já estava com os pães e os peixes. Isso nos dá a entender que quando o Senhor nos pede algo, é por um propósito maior. É por algo que o Senhor tem a realizar na nossa vida e na vida dos outros. Pai, nos ajuda a obedecer e a aceitar a sua vontade, o seu propósito sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda a cumprir todo o bom propósito do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, o teu favor, a tua presença, a vida abundante sobre cada um que está aqui agora. Libera a tua graça, teu poder, a tua unção sobre cada casa, sobre cada lugar, sobre cada aparelho de telefone. Olha aí, sobre cada celular. Eu peço a tua bênção também, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti agora a nossa vida e tudo que o Senhor tem nos dado para administrar. Nos ajuda a ser bons mordomos do que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus. A presença de Deus está aí operando na sua casa, na sua vida, na sua mente, na sua família. E Deus está tocando. Deus está tocando aqui também na saúde emocional. Algumas vezes eu falo sobre isso, mas Deus está me dando isso muito forte, eu quero ser fiel. Deus está me dando aqui agora. Deus está tocando na área emocional. Eu quero declarar estabilidade, sabedoria, unção, graça de Deus para você agir, para você lidar com questões que você tem vivido de pressão. Você está vendo? Às vezes o problema não é a pressão. Às vezes o problema não é algo externo. É a identidade. Vou deixar uma oração especial aqui. A maior bênção é quem você é. A bênção está na identidade. E eu vi o Senhor dizendo, pessoas que estão passando momentos difíceis e de pressão, Deus está trazendo uma paz, Deus está trazendo uma sabedoria, Deus está trazendo uma alegria e Deus está trazendo justiça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Eu quero orar agora pelo seu pedido de oração. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E eu oro agora por cada pedido de oração. Aqueles que estão com enfermidades, aqueles que estão com sintomas ou com dores aqui agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. O poder de Deus para curar está agindo aqui. O poder de Deus para curar está agindo aqui. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro libertação. Eu declaro transformação. Eu declaro toda essa casa, toda essa família salva em nome de Jesus. A presença de Deus e essas palavras estão agindo dentro da sua casa. Você vai ver o que Deus está prestes a fazer na sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Escreve aí, Deus é bom. É isso, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. No primeiro comentário fixado, vou deixar essa oração especial, onde eu falo que a bênção está na identidade. A bênção está em quem você é em Jesus. Eu declaro um tempo de bênção, um tempo de paz agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.